Kátia Oliveira e hoje o curso de jornalismo da PUC Paraná discute na disciplina de jornalismo, mercado e carreira sobre as transformações no mundo do trabalho. E é super visível que a grande mudança na nossa área acontece devido ao avanço tecnológico. Por isso, hoje nós vamos conversar com o mestre e doutorando em jornalismo, Carlos Marciano, que vai falar um pouquinho sobre as novas possibilidades que o jornalismo pode usar para informar. Professor, conta para nós o que o jornalismo está usando para inovar a informação ao público. Eu acredito que seja principalmente as possibilidades tecnológicas. Por exemplo, realidade virtual, realidade aumentada, ou a internet das coisas, né? Que tem a proposta de fazer um jornalismo das coisas. O que seria isso? Seria você criar conteúdos jornalísticos voltado para essas ferramentas. Então, na internet das coisas, os bem famosos são os Apple Watches, né? Os relógios inteligentes da Apple. Já existe conteúdo jornalístico voltado para eles. Como que são esses conteúdos jornalísticos? São informações rápidas, que a pessoa clica ali e tenha aquela informação de uma forma rápida, tem o título, alguns dados importantes, que ela pode complementar acessando um site onde a informação está mais completa. Então, eu acredito que a potencialidade, as possibilidades maior para o jornalismo, a que oferece uma nova experiência é a parte tecnológica. Eu acredito que é o que vai a tendência que está tendo no mercado agora, porque o jornalismo impresso, por exemplo, ele já está consolidado e você não tem muito mais o que fazer a não ser uma grande reportagem multimídia ou um texto mais elaborado. A TV também, ele já está com um padrão, o rádio também já está com um padrão. Então, as novas tecnologias, você pode, por exemplo, criar para a TV matérias em realidade aumentada, onde tem o conteúdo em realidade aumentada ou realidade virtual. Então, eu acredito que o próximo passo, o potencial das possibilidades é essa tecnológica para o jornalismo. Só que daí tem que ter cuidado. Até que ponto você está utilizando aquela informação, aquela ferramenta de uma forma favorável ao jornalismo. Não adianta nada você criar um conteúdo em realidade aumentada se aquele conteúdo não trouxer informações jornalísticas. Uma maneira diferente de informar é o newsgame. Você já ouviu falar nesse termo? O newsgame é um modo complementar de informar, ou seja, faz parte do jornalismo transmídia. Ele completa uma informação de outra mídia. Para entendermos melhor sobre isso, o professor Marciano conta um pouco para nós sobre as contribuições que o newsgame pode trazer ao jornalismo. Bom, eu acho que a principal contribuição do newsgame para o jornalismo é ele trazer uma nova plataforma de divulgação jornalística. Então, você tem ali os padrões já consolidados, né, que é texto, vídeo e áudio. O newsgame ele se apresenta como uma nova ferramenta, uma ferramenta lúdica, uma ferramenta interativa. Mas é preciso tomar o cuidado que ele não pode ser uma ferramenta, digamos assim, individual. Então tem que ter vários cuidados para se produzir o newsgame. Não basta ele ser divertido, o foco dele tem que ter conteúdo jornalístico. Então se você é o que eu e outros autores defendemos, é que se o newsgame ele só é divertido e não informa, ele é só um game, ele não é um newsgame. Então o newsgame tem que ter esse cuidado de informar também, mas com as mecânicas de jogabilidade, com criação de personagens, que é o que torna interativo. Ok. É sempre uma mídia complementar, né? De alguma coisa. Isso, exatamente. A importância do newsgame é justamente essa. É você utilizar ela como uma mídia complementar. Não utilizar ela como uma ferramenta isolada. O jornalismo está em constante evolução. Hoje, as redes sociais são ferramentas importantes para o jornalista realizar seu trabalho. E uma das mudanças recentes é o uso da transmissão ao vivo pelo Facebook para transmitir notícias, um recurso um tanto inovador. Para comentar conosco sobre esse desafio de unir o jornalismo e as redes sociais, convidamos o aluno Ivo Tragueto Neto, que é apaixonado por televisão, para falar sobre essa integração de mídias. Eu acredito que a integração das mídias é o presente. Hoje em dia é necessário que o jornalista esteja apto a lidar com essa situação, porque hoje em dia podemos ver o exemplo da Rede Globo, né, que recentemente integrou o seu jornalismo à emissora mãe, que é a Globo, mais o G1 e a Globo News na sua redação. Então, o jornalista ele precisa saber lidar trabalhar em todas as mídias possíveis,
saber, além de ter a sua habilidade inata, por exemplo, em TV, tem que saber lidar a trabalhar com o jornal impresso, com texto, com rádio. Enfim, o jornalista precisa ser multifunção. As mudanças na nossa profissão estão acontecendo e vão continuar. E nós continuaremos aqui, de olho na transformação da nossa carreira. Você já parou para imaginar como será a sua profissão daqui a 10 anos? E essa é a pergunta que eu faço para você, professor Marciano. Como você vê a sua profissão, o jornalismo, daqui uma década? Eu acredito que seja o principal avanço seja no jornalismo digital. Na minha visão, eu não vejo muita coisa mudando no jornalismo clássico, que é o impresso e TV. Eu acho que o jornalismo digital ele vai ter uma evolução maior, principalmente pelos avanços tecnológicos que está tendo e que está tendo também uma quebra da cultura que o jornalista faz tudo sozinho. Então, antigamente, isso era uma cultura antiga da profissão jornalística, que era a busca por um furo de reportagem. Naquela época que não tinha muita tecnologia, então você tinha essa possibilidade de correr e ter uma fonte diferente. Hoje em dia não adianta. Se você for procurar um furo, até você ir lá já está na internet. Alguma pessoa já postou um vídeo sobre aquilo. Então, não adianta o jornalista ficar preso a esses padrões antigos, sendo que a realidade nossa é outra agora. Então, acredito que o potencial é justamente esse. Um caso, por exemplo, de relevância nessa questão tecnológica, eu não me lembro qual matéria especificamente, mas se eu não me engano foi a CNN que fez uma reportagem, ou a BBC, que eles fizeram uma reportagem na TV sobre o furacão que deu lá nos Estados Unidos. E a maneira como eles abordaram a reportagem, eles pegaram um engine, né, uma ferramenta de criação de jogos, que é a Unreal Engine, e criaram um infográfico onde o jornalista estava no estúdio e atrás do jornalista aparecia a interface do jogo onde mostrava as ondas, a que altura as ondas iam. Então o jornalista estava lá, é até um vídeo legal de vocês, do pessoal acompanhar. Era o jornalista, ele estava na TV falando do atentado, do furacão, e atrás dele vinha uma animação da onda. Então o jornalista estava ali e a onda subindo na cabeça dele como se a onda fosse engolir ele dentro do estúdio. Ou seja, é o jornalismo televisivo, padrão, se apropriando da nova tecnologia, dessas tecnologias voltadas aos jogos digitais. Os jogos digitais, normalmente, eles são os que mais abusam, os que mais fazem tentativas com essas novas tecnologias. E eu estou vendo bastante coisa, além dos news games, que é essa apropriação para o jornalismo. O que eu acho muito positivo, justamente para a gente renovar esses padrões e fazer essa ligação que o jornalista não precisa fazer tudo. O jornalista pode criar um conteúdo de qualidade com uma mão de obra extra também. E como será que os futuros jornalistas veem o mercado de trabalho e os novos desafios para o jornalismo? Vamos descobrir agora com o nosso giro universitário. Bom, meu nome é Gustavo, sou estudante de jornalismo pela PUC Paraná. Como eu vejo o jornalismo no futuro, né? Então, assim como nós vemos na sala de aula, né, durante as aulas com os professores, a expectativa do futuro é que o jornalista esteja cada vez mais distante da redação fisicamente e próxima aonde ela estiver, ou seja, nós estamos toda hora conectados e recebendo informações no celular. Então, antigamente, uma comparação, o jornalista chegava à redação para daí, né, bater o cartão, começar a trabalhar. Hoje não, porque nós estamos a todo momento conectados ao mundo e recebendo essas informações, notícias 24 horas. E a nossa grande ferramenta aqui é a internet, né? Então, não importa se é estudante, se é jornalista ou se é qualquer pessoa, toda hora nós estamos recebendo notícias verdadeiras, notícias falsas, pelo grande aparelho que nós temos em mão, que hoje é o celular. O meu nome é Sara Lima, eu sou estudante de jornalismo e o que eu acredito que esteja acontecendo no mercado de trabalho com relação à inovação tecnológica é uma transição para o jornalismo transmídia, com o uso das diversas plataformas, o uso do online, do offline e essa aproximação com o público como um consumidor. Eu sou a Thaís, estudante de jornalismo da PUC Paraná, e eu acredito que as mudanças do jornalismo estão cada vez maiores, principalmente nas plataformas digitais, né? Acredito que a questão de mídias digitais, Facebook, Twitter
Instagram são cada vez mais aliados para o desenvolvimento nesse novo mercado jornalístico. Eu acredito que isso seja bem positivo para a expansão do jornalismo e para a otimização do jornalismo. Meu nome é Yasmin, eu faço jornalismo e eu acho que o mercado de trabalho, principalmente para o jornalista, focado na minha área, tem 2 momentos e eles são muito diferentes. O primeiro momento é que quem quer trabalhar em uma redação jornalística tem muito a questão da indicação para você poder entrar e para você poder trabalhar. Eu vejo isso por experiência própria mesmo, que eu mesma já tentei emprego em várias redações e eu nunca consegui porque eu não tinha indicação. E um outro momento, que é o momento que me deixa mais esperançosa, assim, é a questão da inovação, né? Que o jornalismo em si, ele busca sempre inovar, buscar ferramentas novas para divulgar conteúdo jornalístico. E isso é muito legal porque você pode fazer por conta própria. Você pode criar um blog, por exemplo. Você pode criar um podcast. E isso é muito legal, que você divulga o seu próprio conteúdo, às vezes sem sair de casa. E isso é muito legal. Mas eu espero que, quando me formar, o mercado esteja aí aberto para novos desafios. E a gente tem que encarar. E esses foram os nossos estudantes de jornalismo da PUC-Paraná, que deram as suas opiniões sobre o futuro mercado de trabalho da profissão. Agradecemos a sua participação e até a próxima!